Um tópico interessante. A gente sabe que, por exemplo, cigarro faz mal, certo? Comprovadamente faz mal. Gera câncer no pulmão e tal. Prejudica todo o sistema respiratório. Só que o vape, claro que você sabe que você tá ingerindo coisas estranhas ali, né, no seu pulmão. Você tá colocando coisas estranhas no seu pulmão. Só que o vape ele ainda é um pouco mais novo que o cigarro. E como todos sabemos, o cigarro, ele ficou um bom tempo sendo algo chique e tal, né? As pessoas ainda não tinham a noção, quando surgiu o cigarro, eles não tinham a noção de quão prejudicial era, e isso foi descoberto depois. O vape, ele tá meio que no mesmo processo, só que o processo do vape ele é até um pouco mais rápido, né? Porque hoje em dia a medicina é mais desenvolvida e tal, e já aconteceram casos aí de certos problemas por conta do vape. Então, vamos descobrir hoje o que o vape, certo, pode causar no seu corpo. Você já fumou vape? Ou Nunca. cigarros eletrônicos? Também ou até não. pendrive, se você preferir chamar assim? Fique à vontade para deixar Tá, é o mesmo nome pra diferentes coisas, né? Pô, a sua experiência nos muito comentários. mula, né? Eu não estou aqui para te julgar. Eu estou aqui para nós aprendermos juntos. Mas eu não posso deixar de ficar assustado que Ótimo. quanto mais novo você for, mais provável que você tenha respondido sim para essa pergunta. Cara, aí que tá, né? Tem algumas coisas que elas surgem, aí elas se transformam em uma moda, um tipo de tendência ali, e geralmente entre os mais jovens, né? Pô, tem aquele cara ali que tá usando vape ali, pô, olha só que legal, olha que bacana, pô, vamos usar também. É meio que algo que você faz, mas não porque você realmente quer fazer, mas é porque você sente que fazendo aquilo, você vai conseguir se incluir, você vai conseguir ser incluso em um meio específico, né? Fazer parte. E o ser humano, ele precisa muito dessa, ele carece muito dessa relação social entre as pessoas, fazer parte de algo, né? E é interessante, né? Às vezes às vezes as pessoas até por conta própria, por exemplo, faça um exercício. Se não existisse cigarro, se não existisse vape, se não existisse bebida alcoólica, não existisse, tá? Simplesmente não existisse. Você acha que você, como ser humano, iria lá e tentar criar essas coisas? Sabe? É algo interessante, né? A maioria das pessoas, elas usam porque outras pessoas do seu círculo ali usam, e eles querem, de certa forma, se enturmar, ou porque é algo que porque existe e as pessoas usam, eu também vou usar. Mas se não existisse, ninguém nem usaria isso, né, cara? Eu sei que é um negócio meio confuso, eu sei que a minha explicação foi pífia, mas pelo menos é nessa linha que eu meio que sigo, é nessa linha de pensamento que eu sigo, tá? E aqui eu preciso citar uma frase erroneamente atribuída ao escritor Mark Twain. A história não se repete. Aí vira hábito, mas às vezes né? ela Aí rima. depois vira Ele hábito, nunca você disse acaba isso. Mas a frase desenvolvendo um encaixa vício perfeitamente na história do consumo por de aquela coisa. nicotina. Mesmo com os primeiros alertas contra os efeitos negativos do cigarro datando de mais de 400 anos atrás... Caramba, então... então foi bem... Cara, quanto tempo o tabaco existe? Cara, o tabaco é tão antigo assim, caramba. O hábito de fumar se tornou extremamente comum no século passado. No seu ápice, quase metade da população adulta era fumante. Hoje, só 1 em cada 10 adultos fuma. A história do cigarro no século XX é uma história da vitória de imagem através de propagandas desonestas que só foi revertida através da implementação de leis sobre propagandas e distribuição do produto. E a história do vape hoje não é tão diferente da posição em que o cigarro se encontrava 1 século atrás. O que é irônico, porque os cigarros eletrônicos foram criados para combater os cigarros tradicionais. Esse vídeo é a história do que produtos à base do tabaco fazem com o seu corpo e com a sua mente. A história do cigarro, finalmente a gente vai... Em 1604, então rei da Escócia e Inglaterra, James VI, fez um documento público condenando o uso do tabaco. Em 1930, esse era um hábito compartilhado por 60% da população adulta do Ocidente. Mesmo com séculos de sabedoria popular, os vendedores de cigarro deram um jeito de contornar a má fama do produto. Como? O primeiro passo foi a produção de cigarros se tornar extremamente barata graças à invenção de máquinas capazes de produzir cigarros em escala industrial no fim do século XIX. A partir daí, o cigarro se tornou um produto barato. Caraca. Roll your own, basicamente, bole o seu próprio, tá ligado? O problema é que a imagem dele ainda era ruim.
Era sabido que ele fazia mal à saúde. Mas felizmente para a indústria do tabaco e infelizmente para o resto do mundo, no começo do século XX uma população disposta a fumar surgiu. Soldados da Primeira Guerra Mundial. Esses soldados viam a morte de perto todo dia. Os efeitos de saúde do cigarro eram a menor das suas preocupações. Tanto é que enviar cigarros para soldados virou uma prática comum, uma tática de propaganda das empresas que produziam cigarros. E essa tática se pagou. Os soldados que sobreviveram continuaram fumantes pro resto da vida. E aqui entra um ponto-chave sobre a tática de propaganda da indústria do cigarro. Eles só precisam que você fume algumas poucas vezes. A nicotina no cigarro é extremamente viciante, e basta contato com ela algumas poucas vezes, que vai ser muito difícil de parar. É como diz aquela velha piada, parar de fumar é fácil. Eu mesmo já parei de fumar algumas vezes. Então a pergunta-chave para aí é foda, né? As empresas de cigarro era como fazer você fumar? A resposta foi uma das campanhas de marketing de maior sucesso da história. E o truque não era uma propaganda só. O modus operandi era fazer várias propagandas calculadas especificamente para cada recorte social, e especialmente grupos que ainda não fumavam tanto. Por exemplo, em meio a uma época em que mulheres fumarem era mal visto, várias das empresas de tabaco associaram fumar com o movimento de libertação feminina das sufragistas. Caraca, olha isso, cara. Aproveitou ali que as mulheres estavam buscando liberdade de direitos iguais e colocou todo mundo pra fumar. Falar aqui, ó. Aqui, ó. Olha que bacana aqui, ó. Dá uma fumadinha aqui, vai mostrar que você é livre fumando. Caraca, que bando de filho da mãe, cara. Isso incluiu propaganda chamando o cigarro de a tocha da liberdade. Eles também usaram táticas parecidas para lastrar o consumo e vício em tabaco em comunidades negras e em todo tipo de minoria. No Brasil, tinha até campanha que mirava exclusivamente os vascaínos. E ao mesmo tempo, outras propagandas tentavam associar fumar com luxo e elegância, para validar o hábito de fumar entre as populações mais ricas e de classe média. Não importa quem você era, nem o que você fazia da vida, existia uma propaganda tentando te dizer que fumar deveria ser parte da sua identidade. As marcas até tinham propagandas voltadas para conquistar a atenção de crianças com mascotes de marca. Sim, eu não sei se ele vai entrar nesse ponto. Foi até algo que eu imaginei que não era de conhecimento, né, geral, que o fumar causava danos à saúde, né? Aparentemente, desde 1604 já tinha catalogado lá informações que sim, o tabaco ele podia causar mal. Mas por que será que nessa época e não foi difundido? Era interessante para o mercado em geral que fosse vendido muito tabaco? Para os médicos era interessante que fosse vendido muito tabaco, cara? Caramba, né? É que são tão... Tipo o John Cannell, que com certeza vai me dar pesadelos essa noite. Olha pra cara dele. Fumar virou um hábito tão amplamente aceito que cigarros entravam nos pacotes de ração dos soldados da Segunda Guerra Mundial. A indústria do cigarro estava nas alturas, e quem se beneficiava dela sabia que só existia uma ameaça a esse sucesso: o fato de que cigarros causam câncer. No começo dos anos 50, a conexão entre fumar e cânceres de pulmão e garganta estava ficando bem clara para institutos de saúde ao redor do mundo. Essa conexão entre cigarros e uma das... Tá, então basicamente eles até tinham uma ideia, mas eles ainda não tinham uma quantidade significativa de casos para garantir que realmente fazia mal, né? Causava câncer, no caso, né? Eles, com o passar do tempo ali, eles começaram realmente, não, agora a gente tem certeza doenças mais terríveis da história da humanidade, era uma ameaça existencial para a indústria do tabaco como um todo. E foi para combater a verdade que a indústria do tabaco contratou o marqueteiro John W. Hill, o maior empresário de relações públicas dos Estados Unidos no início da década de 50. O Hill inventou várias táticas desonestas para ajudar a te enganar. E várias delas funcionam muito bem. E aproveitando esse gancho horrível, eu só queria dizer que eu não faço como o Rio e que essas camisetas que eu uso nos vídeos são feitas por mim e pela minha equipe com muito carinho. E elas estão com uma promoção honesta de 15% de desconto se você usar o meu cupom Ciência Todo Dia. É só clicar no link da descrição. E sim, eu concordo. Eu pude ter escolhido um momento melhor para falar isso. Enfim, continuando. Por exemplo, para maior se existe ad e marketing de cigarro, por que não de uma camisa? Parte dos médicos e pesquisadores, era certo que cigarro causava câncer. Então o Hill encontrou e recrutou a minoria que ainda era cética sobre esses resultados, muitos que inclusive eram fumantes. Usando o dinheiro da indústria do tabaco, ele começou a patrocinar pesquisas de cientistas céticos entre a relação de cigarro e câncer. Ele até chegou a criar um instituto do tabaco, que tinha como uma função explícita lembrar o público de que não existe conexão comprovada entre cigarro e câncer.
câncer. O que é uma Filha da mentira! mãe. Mas como a renda dos pesquisadores associados estava ligada ao hábito de fumar, eles tinham interesse em descartar a ligação entre cigarro e câncer. É Então, claro. sempre que uma reportagem ou notícia ia ao ar falando da relação entre cigarro e algum dano para a saúde, o Rio oferecia um dos seus especialistas para criar a ilusão de um debate que não existia. Então, na cabeça das pessoas, a relação entre cigarros e danos à saúde não era concreta, ela não estava comprovada. Mas Caramba, cara. Tipo, eles literalmente eles foram pro lado da sujeira pra omitir que realmente causava câncer, né, mano? Será que não acontece o mesmo com o vape hoje em ela dia? estava comprovada pela ciência. Essa história só acabou nos Estados Unidos quando a indústria como um todo foi alvo de um processo gigantesco, que resultou em leis que limitam a capacidade da indústria de realizar práticas como essas. E outros países também implementaram legislações similares. Mas a mensagem aqui é clara. Tudo que as marcas de cigarro queriam era fazer você fumar algumas poucas vezes. Não importava que Já tipo de tinha muita mentira elas gente precisavam já contar viciada, para né? isso. Porque se as empresas conseguissem mudar a sua opinião sobre cigarro, a própria nicotina mudaria sua mente. Você acende um cigarro e inala. O fogo evapora uma série de substâncias químicas Pera, isso aqui, cara. Existiu essa apresentação aqui do Old Gold Cigarettes Filter Kings. que descem até os seus pulmões. Deus. De lá, uma delas, a nicotina, entra na sua corrente sanguínea e rapidamente se espalha por todo o seu corpo, incluindo seu cérebro. E uma vez no seu cérebro, a nicotina se liga aos receptores colinérgicos Dopamina. nicotínicos, que liberam uma série de neurotransmissores como a dopamina, que eu explico melhor nesse vídeo. Como resultado dos efeitos da nicotina, você sente um alívio temporário e uma leve excitação. E a Com o dopamina? uso repetido, a nicotina libera cada vez mais dopamina e marca o seu sistema de recompensa como um hábito positivo, que gera sensações boas. E algumas outras substâncias no cigarro também reforçam esse efeito viciante, atuando nas enzimas responsáveis por degradar a dopamina. O resultado é a Putz. dependência Aí cada vez mais você vai querer mais e mais e mais, né? química da nicotina. Em outras palavras, alguém acabou de virar um fumante. Como qualquer- Esse como hábito qualquer está tipo de associado vício, a né, no fim inúmeros das danos contas. à saúde, como aumento da chance de inúmeros cânceres, aumento na chance de problemas cardiovasculares e toda uma série de outros problemas de saúde que as caixinhas de cigarro hoje são obrigadas a te mostrar. Mas sabe o que não tem nenhum alerta desses? Ah, mano, essas caixinhas aí. Esse vape com sabor de morango com tutti-frutti. Mano, é um pen... Mentira. É um pen... Ah, Isso tá. daqui é só um pendrive. Porra, cara, eu nunca vi um vape, tá, gente? Eu até pensei que era um vape de verdade. Eu falei, caramba, tem o nome de pendrive porque parece um pendrive, ele meteu louco. Mesmo. Eu só não queria ser desmonetizado. E agora eu tenho uma pergunta pra você responder nos Oh. comentários. Você já ouviu alguém dizer que o vape Cai é no melhor do que o bait. cigarro? Eu já. Algumas vezes. Mas antes de explicar se isso é verdade, eu preciso falar de uma última estratégia de marketing usada pela indústria do tabaco que eu ainda não falei nesse vídeo, que é a ideia de produtos com dano reduzido. Diversas das inovações feitas em cigarro, criamos como a adição um de filtro filtro ou no sabores cigarro. mentolados, Olha tinham como só. objetivo combater a associação de cigarros com problemas de saúde. E o mesmo é verdade para versões light desses produtos. Cigarros light, que só causam câncer light. Versões alternativas de cigarros foram criadas para Câncer criar a light. ilusão de que existiam opções mais seguras de fumar. Olha o do camelo Mas ali isso de nem de novo. perto era verdade. Não existia nenhum tipo de pesquisa séria validando a redução de dano desses produtos quando eles foram lançados. Eles apenas serviam como mais uma porta de entrada ao consumo de nicotina. E tudo o que você precisa é consumir nicotina algumas vezes para virar um cliente fidelizado. Ficar viciado. Cigarros eletrônicos não foram criados dessa mesma forma. Inicialmente, a ideia deles era mesmo ser uma ferramenta médica. Só que, na prática, os cigarros eletrônicos não se tornaram tão diferentes dos cigarros light. Cara, o pior é que demorou um bom tempo pro vape realmente o cigarro eletrônico, né? Ele cair como é que fala? Na moda do povo e todo mundo querer usar essa merda, né? Ele demorou um bom tempo, porque já faz uma cota de o quê? Uns 10 anos já, ou até mais um pouco, que existem esses cigarros eletrônicos aí, que eles eram realmente vendidos como uma forma da pessoa que é viciada em cigarro largar o vício. Existe um esforço ativo por parte das marcas de cigarros eletrônicos para distanciar esses dispositivos dos cigarros convencionais e associar o produto com uma identidade jovem e descolada. A ideia é comunicar que fumar é normal e que fumar vape nem faz tanto mal assim. O que é mais uma vez Essa parte do nem faz tanto mal assim, ela é muito boa, né? Eles não negam que não faz mal, tá ligado? Só por essa daí tu já fala, aí tá de brincadeira. Agora, nem faz tanto mal assim, pô.
é uma mentira. Um vape é um aparelho que aquece um líquido transformando em um aerosol que você inala. A forma externa do vapor é bem variada, mas o mecanismo de ação é sempre esse. É a evaporação de químicos de forma líquida para gasosa. E dentro desse líquido nós podemos encontrar várias coisas. Por exemplo, tem glicerina e propilenoglicol, químicos que ajudam a formar a nuvem de fumaça. E às vezes tem flavorizantes e aromas para dar aquele sabor de morango de Chernobyl. Também tem a tão famosa e tão controversa nicotina, que é a principal responsável pela dependência química, como eu já expliquei. E aqui entra um ponto importante sobre a nicotina. Os vapores podem ter até 5 vezes mais nicotina do que um maço de cigarros. Um estudo recente mostrou que as concentrações de nicotina no organismo de pessoas que usavam cigarros eletrônicos há apenas um ano chegaram a ser até 6 vezes superiores às de pessoas que fumavam 20 cigarros por dia. Além disso... Caraca, pô! Que isso, mano? Pô, o cigarrinho eletrônico... É porque o cigarro eletrônico, ele não... Ele é aquele negócio lá, pelo que o pessoal fala, né? Ele não... Sei lá, ele... O pessoal gosta tanto daquele que ele não sente como se tivesse... Tô de boa, eu consigo fumar uns 30 desse aqui 30 vezes por dia tranquilamente. Muitos cigarros eletrônicos usam sais de nicotina em vez de nicotina comum. Esses sais têm um pH mais baixo, o que faz com que doses altas de nicotina sejam inaladas com mais facilidade, causando menos irritação. Tá vendo? Então realmente é mais ou menos assim que funciona, né? Na garganta. Isso estimula o aumento do consumo de nicotina, aumentando também a dependência. Ou seja, por parecerem causar menos danos, eles talvez sejam mais perigosos. Outra grande diferença é a total falta de controle sobre o que exatamente vai na maior parte dos vapes de consumo popular. Mano, um monte de azul, um pouco disso, um tanto de vermelho, finaliza com isso. American Industrial Hygiene Association alerta que os cigarros eletrônicos liberam substâncias químicas e partículas que ainda não foram totalmente estudadas quanto aos riscos para a saúde. E isso explica os biomarcadores de chumbo e urânio que já foram encontrados na urina de adolescentes que fazem o uso do vape. Em humanos ainda não mano. Não se conhece o potencial de câncer dos vapes, mas todas as evidências indicam que sim, vapes também causam câncer. Nós só precisamos esperar tempo suficiente para conseguir coletar esses dados. O verdadeiro problema é que vapes são uma caixinha de surpresas. Eles são tipo uma caixa de Pandora contendo substâncias tóxicas como metais pesados. E até por ser recente que o vape é uma ameaça tão grande. A indústria que produz cigarros convencionais é extremamente controlada e regulamentada para evitar que cigarros sejam ainda piores, ou que alcancem públicos especialmente vulneráveis como crianças e adolescentes. Mas é justamente para atrair esse público-alvo que vapes têm sabores chamativos. Associar vape com algo maneiro nas redes sociais é a versão moderna de tentar vender cigarro para crianças. Eu disse que essa história rimava. Inclusive, a estratégia de viciar os consumidores mais jovens possíveis tem um nome bem adequado, que é a estratégia do berço à cova. E a ideia é viciar pessoas mais... Pô, que isso, mano? Do berço à cova? Caramba, quem inventou esse nome? Cedo possível nas suas vidas para que elas fiquem quimicamente dependentes do produto pelo maior tempo possível. Não, mas realmente o negócio parece um pendrive, olha só. Da mesma forma, vapes são feitos para parecerem inofensivos e atrativos para um público que literalmente não tem o cérebro completamente desenvolvido. Inclusive, o uso de cigarros eletrônicos no Brasil cresceu muito rápido. Mais de 4 milhões de brasileiros já utilizaram cigarros eletrônicos, um aumento de 8 vezes em relação a 2018. E os adolescentes são atingidos por esse aumento no uso de vape. Quase 1 em cada 5 adolescentes entre 13 e 17 anos já experimentaram cigarros eletrônicos. E aqui existe uma relação curiosa entre... Mas uma dúvida, recentemente, vamos lá, de 2024 pra cá, esse número ele tá aumentando ou ele tá diminuindo? Tabagismo e o aumento do uso de cigarros eletrônicos. Enquanto o uso dos cigarros eletrônicos aumentou entre jovens nos últimos 5 anos, o inverso aconteceu com cigarros convencionais. Mas ainda não se sabe se o maior uso de cigarro eletrônico do que o uso de cigarro convencional entre adolescentes levará a quedas sustentadas no tabagismo entre adultos. Talvez cigarros eletrônicos sejam só a nova porta de entrada do tabagismo. Só o tempo vai dizer. O que é duplamente trágico, porque o cigarro eletrônico tinha como objetivo ajudar as pessoas a se afastarem do vício em nicotina. Diferente dos cigarros light, existem sim evidências limitadas que indicam que o vape pode ser um passo intermediário para parar de fumar, especialmente quando usado com acompanhamento profissional adequado.
A taxa de abandono do tabagismo naqueles que usam cigarro eletrônico com nicotina é maior do que a taxa de abandono daqueles que usam outros dispositivos contendo nicotina, que vão desde chicletes até adesivos e sprays nasais. Mas como as evidências... É porque meio que o cigarro eletrônico, diferente dos chicletes, de todo o resto ali, você meio que tem a sensação como se você ainda estivesse fumando, né? ainda não são robustas Então, e não isso no existe um cérebro consenso realmente sobre o faz vape ser diferença. mesmo menos nocivo do que o cigarro convencional. Falando de saúde, entre vape e cigarros convencionais, o melhor é obviamente não fumar nenhum dos dois. No Brasil existe uma discussão sobre regulamentar ou não regulamentar, mas é uma discussão que está longe de ter uma resposta. A legislação brasileira não proíbe o uso de cigarros eletrônicos, mas ela proíbe a propaganda, comercialização e importação desses dispositivos desde 2009. No caso do uso... Cara, tá vendo como é que o Brasil é mesmo? Proíbe importação, propaganda e os caramba. Como é que tem tanto aqui então, tá ligado? Pô, velho, é foda, né? O Brasil é... do vape como parte de uma terapia para largar o vício em cigarros, proibir a comercialização afeta diretamente essas pessoas. Isso sugere que é preciso de algum tipo de regulamentação. A redução de dano às vezes é o primeiro passo na recuperação de uma pessoa com dependência química. E a ideia aqui é simplesmente usar versões de vape com menos nicotina como uma ferramenta médica. E a pergunta que precisa ser respondida é: os riscos de usar vape podem valer a pena para o fumante? A resposta é que provavelmente não, especialmente sem acompanhamento de um profissional. Atualmente existe muito pouco controle sobre a qualidade dos cigarros eletrônicos, então é muito difícil de analisar riscos e Os produtos que vão ali dentro daquele cigarro ali, tem um tipo de controle, são, tipo, é meio que a moda... Tanto faz ali, coloca o que quiser aí dentro aí, pô, tá de boa. responder definitivamente. Mas o que é verdade é que parar de fumar pode ser uma das melhores decisões que alguém pode fazer na vida. Se o vape for te ajudar como um passo intermediário para parar de fumar, essa seria uma função bem positiva. E aí, quando você parasse de fumar até o vape, você nunca mais sentiria falta de ser um fumante. Os benefícios para sua saúde seriam muito visíveis. O cigarro é uma ameaça muito grave à nossa saúde. É por isso que quando você deixa de fumar, você ganha alguns anos de expectativa de vida. Minutos depois de deixar de fumar, a frequência cardíaca já diminui. Em 24 horas, os níveis de nicotina no sangue zeram. Em poucos dias, o monóxido de carbono no sangue volta ao nível normal. Dentro de 1 ano, sintomas como tosse, chiado e falta de ar reduzem. E o progresso da doença pulmonar obstrutiva crônica causada por fumar desacelera. Entre 1 e 2 anos... mas tá vendo? Desacelera, né? Mas ela não extingue, né? Porque tem muita gente, por exemplo, que fumou durante muito tempo da vida, só que lá na frente, ele parou de fumar e lá na frente lá tem várias consequências, né? O risco de infarto cai drasticamente e em 10 anos o risco de câncer de pulmão reduz pela metade. Após 15 a 20 anos, os riscos de doenças graves como câncer e problemas cardíacos se aproximam dos de quem nunca fumou. Além disso, parar de fumar reduz o risco de 12 tipos de câncer, como os de pulmão, boca e estômago. E ainda melhora as inflamações no seu corpo que foram causadas por componentes tóxicos do cigarro. E não é só sobre a sua saúde. Largar o cigarro protege quem está ao redor de você dos efeitos do fumo passivo e de brinde você ainda economiza dinheiro. Cara, pô, é muito ruim, né? O cara que tá ali do lado de alguém que tá fumando ali um cigarro, nossa, cara, que cheiro horroroso, mano. Me incomoda demais. Não sei se é porque meu sistema respiratório é um pouco mais sensível, mas eu não aguento, cara. É muito Embora o vape ruim. possa ser usado como uma alternativa para ajudar a parar de fumar cigarros convencionais, lembrem-se de que não existem evidências conclusivas disso e que isso pode não funcionar para todo mundo. Se tem uma mensagem que eu quero passar com esse vídeo, é a seguinte. Se você assistiu um filme antigo e achou que fumar dava um charme a mais pro ator ou atriz, ou você viu um personagem que fumava como um ato de rebeldia, essas suas impressões não são um acidente. Existiu um esforço genuíno das marcas vendendo cigarros para criarem essa imagem descolada para os seus produtos. E agora o vape quer fazer a mesma coisa, que é associar um produto viciante com impactos negativos à saúde com uma identidade jovem e maneira. A verdade é que tanto o cigarro quanto... Fica a dúvida aqui, qual será, se é que vai existir, o próximo vape ou o próximo cigarro aí que vai cair no uso do povo, do pessoal aí. Se é, de novo, né? Se é que vai existir, né? O vape fazem mal e ambos viciam. E qualquer coisa que você vê na mídia sendo dita sobre os dois é só uma tentativa de te distrair desse fato. Não caia na propaganda. Pense por você mesmo. Do berço até a cova. Até a cova. Muito obrigado. E até a próxima. Vídeo incrível, né?